Jesus ele está fazendo um discurso, de repente ele é interrompido por um homem que diz: Senhor, peça que o meu irmão reparta comigo a herança. Um homem que se sentia injustiçado, ele pede para que Jesus julgue aquela causa, que Jesus fizesse justiça, porque aquele homem pensava: não é justo, nós somos filhos do mesmo pai, e agora que o pai morreu, ele quer possuir a herança sozinho, eu quero a minha parte. Então Jesus vai responder dizendo: quem foi que me constituiu repartidor entre vós? E vendo que havia uma disputa por dinheiro, vendo Jesus que a ganância havia colocado uma inimizade entre estes irmãos, então ele vai contar a parábola que ficou conhecida como a parábola do rico insensato, onde ele conta a história de um homem que era rico e que era um agricultor, e em um determinado momento ele plantou e colheu muitos bens, ele tinha, mas estando insatisfeito com aquilo que possuía, ele então começa a pensar, dizendo: olha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso de mais. Então ele pensa: já sei, eu vou destruir tudo isso, e aí eu vou edificar celeiros ainda maiores, aí eu vou plantar e colher para muitos anos, e aí sim, eu vou dizer à minha alma: agora já pode descansar, curtir a vida, se alegrar. Mas aí Jesus conclui a parábola de modo trágico, porque apesar de tantos planos para um futuro, aquele homem morre. E Jesus tem uma lição importante para nos ensinar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Eu quero ler com você o que está escrito a partir do verso 15. Lucas 12, versículo 15, todos acharam? Você encontrar, por favor, deixa essa página marcada, porque nós vamos tirar uma reflexão com base nessa parábola que Jesus está contando. Está escrito assim: excelente, perfeito, está ótimo. Diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava e pensava ele consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus vai dizer assim: ó, louco, essa noite você vai morrer, e o que você tem preparado, vai ficar para quem? Aí ele conclui dizendo, no versículo 21, ele pega você e coloca dentro da parábola, pois ele disse assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim como, de uma hora para outra, a vida acaba. Quando ele pensou que era rico, quando ele achou que era bem sucedido, quando ele pensa que vai desfrutar de tudo que ele construiu, de repente a vida acaba. E aí ele percebe que as riquezas que ele possuía na terra se tornam misérias, porque
ele desprezou a Deus para buscar todos esses benefícios. Por isso que Jesus vai concluir a parábola dizendo: louco, insensato e imprudente, essa noite você vai morrer. E o que você construiu, e o que você edificou, e tudo que você planejou, vai ficar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, graças nós te damos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui neste lugar da tua casa para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz. E mais uma vez, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu servo, da tua serva, aqueles que estão aqui conosco, presentes na tua casa, assim como aqueles que assistem esta pregação através das redes sociais, da internet, e onde esta palavra chegar, que teu Espírito Santo, Pai, conclua toda a obra que o Senhor tem a realizar através dela. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta, por favor. Jesus Cristo, Ele conhece o coração do homem e sabe quais são as suas intenções. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Ele disse que aonde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ele está querendo dizer que o coração do homem está naquilo que para ele tem mais valor, mais importância. E Jesus sabia que a sociedade da época era uma sociedade gananciosa, que os homens viviam em busca da sua felicidade. Aliás, toda a humanidade vive à procura da felicidade. E por causa do vazio existencial, por causa do vazio da alma, as pessoas procuram preencher esta lacuna, procurando aquilo que lhe traga prazer e satisfação. As pessoas buscam a felicidade através da busca pelo prazer, das realizações pessoais, dos happy hours da vida, nas festas. Há aqueles que buscam o seu prazer, a sua felicidade na bebida, nos jogos, no sexo. Há pessoas que buscam a sua felicidade através da fama, da popularidade, e tudo isso é patrocinado pelo dinheiro. Por isso que as pessoas são ambiciosas, gananciosas, e haviam muitos que queriam buscar e alcançar essas coisas através da fé, e buscavam a Deus interessado em resolver as suas questões financeiras. E Jesus, ele é abordado por um homem. Se você observar o capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, um homem está dizendo: olha, eu tenho algo a receber, eu tenho um dinheiro que é meu por direito, mas o meu irmão se recusa a repartir comigo. E então Jesus enxergou que a expectativa daquele ouvinte era que Jesus resolvesse as suas questões pessoais. A expectativa deste ouvinte era que Jesus fizesse justiça e lhe desse aquilo que lhe era devido por direito. Agora entenda, Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério terreno, ele sempre alertou os seus ouvintes acerca dos perigos, dos cuidados deste mundo, da sedução das riquezas. Jesus, em vários discursos que ele fez, ele combateu a avareza, ele alertava os seus ouvintes acerca dos perigos de considerar os padrões da felicidade
tendo como comparação a vida secular de uma pessoa sem Deus. Por isso que no versículo de número 15 ele vai dizer, olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Por que Jesus está dizendo isso? Porque um homem bem-sucedido secularmente, um homem de sucesso no mundo secular, um homem que é usado como exemplo no mundo secular, é aquele que conquistou, é aquele que comprou, aquele que adquiriu, aquele que construiu. Por mais que as suas qualificações morais sejam inadequadas, se ele tem dinheiro, se ele tem luxo, se ele tem riqueza, se ele tem conforto, então este é o vitorioso da sociedade. Aí Jesus vem e ensina o contrário, porque em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. O homem não pode servir a Deus e servir as riquezas. Agora, entenda, Jesus não está falando que é difícil servir a dois senhores. Jesus não está dizendo que é trabalhoso servir a dois senhores. Jesus está dizendo que ninguém pode, não tem como servir a Deus e as riquezas. Quando você lê o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, um jovem chega até Jesus e o chama de bom mestre e diz, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, você tem que guardar os mandamentos, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele, mas falta-lhe uma coisa, pega tudo que você tem, o que você possui, o seu patrimônio, os seus bens, o que você conquistou durante a vida, vende tudo, e todo recurso arrecadado você vai dar aos pobres, e então você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Qual foi a proposta que Jesus fez a ele? Troca todas as coisas terrenas pelas celestiais. Troca tudo aquilo que é alvo da ganância, do orgulho, do egoísmo do homem. Troca os seus bens terrenos e você vai ter um tesouro celestial. Vá comigo para o Evangelho segundo Marcos, volte algumas páginas aí para Marcos capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo de número 21, olha que coisa interessante. Está escrito assim, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. A proposta de Jesus é essa, então, você não tem conforto, você não tem casas, você não tem escravos, você não tem um poder aquisitivo, então pega tudo isso, vende e ajude os necessitados, e ao invés de tesouros na terra, então você terá tesouros aonde? No céu. Aí você vem e me segue, porque em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus disse assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em resgate por sua alma? Mas aquele moço chegou até Jesus dizendo que queria a vida eterna. Mas quando ele ouviu aquilo que Jesus disse, olha o versículo 22, o que está escrito. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou triste, ele ficou chateado, ele ficou decepcionado. Por isso que eu costumeiramente digo isso, o Evangelho de Jesus Cristo decepciona as pessoas.
o evangelho que Jesus ensinou contradiz a cultura do mundo secular. Porque as pessoas nos dias de hoje, elas buscam Jesus porque querem ter sucesso financeiro. Elas buscam Jesus porque quer realizar o sonho da casa própria. Porque colocam em Deus a esperança de ser promovido no trabalho. Só que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve negar a sua própria vontade, deve carregar a sua cruz e me seguir. Jesus está usando esse jovem como exemplo, porque ele chega como alguém que a princípio deseja o reino, quer Deus, busca Deus, mas aí Jesus diz o preço. Aí Jesus diz: olha, o que eu quero para você não é um tesouro terreno, mas um tesouro celestial. E para alcançar o celestial, você precisa renunciar ao terreno. E isso gerou para ele uma profunda tristeza, de modo que ele retirou-se porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus vai chamar os discípulos. Versículo 23 diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, Jesus não está fazendo uma apologia à pobreza. Jesus não está dizendo que para entrar no céu tem que ser pobre. Jesus não está dizendo que o rico jamais vai ser salvo, ou Jesus não está dizendo que o rico tem a condenação garantida. Não, Jesus está dizendo que é difícil aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino. Porque aqueles que confiam nas riquezas têm a sua esperança, têm os seus planos, os seus projetos, a sua vida baseada naquilo que possui. E é por isso que esse jovem se retirou triste. E aí você deve parar e pensar que tudo aquilo que um pobre ora para ter, o rico vai lá e compra. Então Jesus está querendo fazer um alerta aos seus discípulos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo escreveu que aqueles que querem ser ricos caem em ciladas, em noções, em tentações loucas e nocivas que submergem muitos homens a se desviarem da fé. Então, a intenção de Jesus é combater, é confrontar a ganância, a avareza. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. E eu quero ler com você o versículo 7. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 7. Está escrito assim: duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Olha a sabedoria. Eu vou te pedir uma coisa: eu não quero ser vaidoso, não quero ficar apegado a uma palavra mentirosa, não me dê a pobreza e nem a riqueza. Eu não quero ser pobre, eu não quero padecer necessidade, eu não quero viver em aperto, mas eu também não faço questão de ser rico, eu também não faço questão de ter em abundância, eu também não faço questão de ser próspero. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Agora, por que o sábio diz: me afasta da pobreza? Olha o versículo de número 9. Para que porventura de ser farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar
e lance mão do nome do Senhor. Por que ele não quer a pobreza? Porque por causa da necessidade, por causa de uma vida de aperto, ele pode ser induzido ao erro, negando o nome do Senhor, cometendo injustiças, roubando, tirando de alguém para o seu sustento. Então ele não quer a pobreza. Mas por que ele também não quer a riqueza? Para que porventura de fato não negue a Deus e diga: quem é Deus? Quem é o Senhor? Ou seja, a pobreza pode me afastar de ti, mas a riqueza também. E aí nós precisamos entender, como servos de Deus, nós precisamos nos alegrar, encontrar o contentamento naquilo que nós temos. Porque infelizmente as pessoas são estimuladas a viver uma vida com Deus, com base naquilo que Deus pode fazer. E elas buscam a Deus interessado na recompensa. Então ela busca a Deus porque pode ser que a porta se abra, pode ser que venha coisa nova, pode ser que tenha dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. E olha o que o sábio está dizendo: eu mantenho o pão da minha porção acostumada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo escreveu assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, eu encontro o contentamento naquilo que eu tenho. Hebreus 13:5, sede os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes. Então, ele está ensinando que o homem deve ser feliz com aquilo que tem, com aquilo que possui. Quando você é feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, você está sendo grato pelas coisas que você tem. E a maioria das pessoas reclama daquilo que não tem, ao invés de agradecer a Deus por aquilo que possui. E a insatisfação com aquilo que tem induz o homem a partir por uma vida irracional e louca à procura daquilo que ele pode vir a ter. Então, Jesus, ele vai contar uma parábola justamente para dizer: olha, cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela não é valorizada pelas suas posses, por aquilo que ela conquistou na vida. O homem e a mulher de Deus, ele não é valorizado por causa da sua graduação, por causa da sua formação acadêmica, por causa dos bens que ela adquiriu na terra. Quando você lê o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do que Jesus falou no versículo 19, e aí você tem que parar e pensar, porque se Jesus entra numa igreja neopentecostal e fala o que nós vamos ler agora, é capaz dele ser expulso, porque isso parece um absurdo. Chega nessa época do ano, as profecias já são para o ano seguinte, o ano da prosperidade, o ano do sucesso, o ano da riqueza, o ano da superação, o ano do triunfo, e as profecias sempre introduzem no coração do homem a expectativa de que ele vai viver uma vida terrena farta e próspera. Aí vem Jesus e diz isso aqui, Mateus capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha o que Jesus está dizendo:
não ajunteis tesouros na terra. O que foi que afastou aquele jovem rico de Marcos capítulo 10 de Jesus? Os tesouros que ele tinha na terra. Jesus propôs a ele: vende tudo, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro aonde? No céu. E o que ele fez? Preferiu se afastar de Jesus. É isso que Jesus está confrontando. Por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês não devem ajuntar tesouros na terra. Por quê? Porque essas coisas perdem o valor. Porque deixa de ter importância. Onde é que vocês têm que juntar tesouros? No céu. Porque os tesouros do céu não perdem valores. E aí ele diz no 21, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o que é mais importante para você é aquilo que vai consumir o seu tempo, a sua vida. Onde está a sua maior dedicação. Se o seu coração está nos tesouros da terra, então você vai passar a sua vida lutando, estudando, esforçando e buscando, tanto para ter alguma coisa na terra. Mas a questão não é essa. O problema é que essas coisas nos tomam tempo, nos tomam energia. O problema é que essas coisas nos afastam de Deus. E é isso que Jesus está combatendo aqui. Então naquela parábola ele apresenta um homem que observa tudo que ele possuía. E ele começa a mostrar que está insatisfeito. Volta lá para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo de número 16. Está escrito assim: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Me falta espaço para tanta prosperidade. Eu não tenho mais como administrar tanta novidade da terra num espaço tão pequeno. Eu quero crescer. Eu quero progredir, eu quero expandir o meu comércio, eu quero ir além daquilo que eu tenho. E deixa eu fazer um alerta para você. Quando Jesus falava acerca da sua volta, do seu retorno, Jesus vai fazer menção aos dias de Noé, dizendo que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E o que Jesus está querendo dizer? Que nos dias de Noé, as pessoas se preocupavam com o seu próprio ventre, e as pessoas viviam fazendo planos para o futuro. E enquanto isso, Noé pregava, pois ele era pregoeiro da justiça: se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, mudem de vida, convertam-se ao Senhor. E as pessoas achavam que Noé era só mais um louco. Até que veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, as pessoas morreram. E onde foi parar os planos para o futuro? E o resultado de uma vida sem Deus? Então Jesus está mostrando um homem que começa a pensar: e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais onde recolher. Já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, versículo 18, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. A intenção de Jesus ao contar essa parábola é apresentar alguém que faz planos para o futuro, vivendo uma vida sem Deus, confiando na força do seu braço, trabalhando para si, pensando em negócios, ocupando o seu tempo, com planos para uma vida terrena. E entenda, a igreja de Jerusalém vivia algo semelhante. Quando você lê Tiago, capítulo de número 4, Tiago escreve: olha, as guerras que vocês enfrentam é por causa dos vossos deleites, por causa dos vossos prazeres.
A amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Tiago diz que a igreja havia estabelecido um padrão de sucesso. E o padrão de sucesso para eles era exatamente os padrões de uma vida mundana, sem Deus. Então ele diz no versículo 2: cobiçais e nada tendes, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastardes nos vossos deleites. E aí ele diz no versículo 4: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então as pessoas faziam planos para viajar, para ir para uma terra distante, passar um ano lá, fechar grandes negócios, lucrar. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, vá comigo até lá, para ficar mais fácil de entender. Tiago capítulo 4. Versículo 13. Está escrito assim, Tiago capítulo 4, versículo 13. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha, nós vamos para um lugar, e nós vamos fechar grandes negócios, nós vamos romper as fronteiras, fechar novos contratos, nós vamos alugar um prédio, contratar pessoas, expandir o nosso negócio, tornar o nosso produto conhecido, investir no marketing, tornarmos popular, assumirmos o monopólio da região, planos para o futuro. Aí veja o versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco e depois desvanece. Olha como Tiago descreve a vida. O que é a vida? É como um vapor que aparece por um pouco de tempo, mas depois desaparece. Sabe o que Tiago está dizendo? A vida é passageira. A vida passa rápido, irmão. Moisés escreveu no Salmo 90, na altura do versículo 12, que a duração de uma vida, ela é de 70, mas alguns, por causa da sua robustez, chega aos 80, mas o que passa disso, é canseira e enfado. Tiago está falando isso, por causa da cobiça deles, da vaidade deles, da arrogância deles, da autossuficiência deles. Tiago escreve a quem? A igreja. A igreja que queria encontrar felicidade pela busca do prazer. Observe o versículo 2, vocês cobiçam e não tem nada. Observe o versículo 4, vocês são os inimigos de Deus. Observe o versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo. Então o Tiago está dizendo, sabe qual é a origem da ganância de vocês? Sabe por que vocês tanto cobiçam? Sabe por que vocês tanto esperam em Deus a realização dos prazeres? Porque vocês são amigos do inimigo de Deus. Meu Deus. Quem está por trás de tudo isso é o diabo. E aí Tiago vai dizer, olha, vocês estão fazendo planos para viajar, contratar, vender, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida é um vapor, que aparece por um pouco de tempo e desaparece. Tiago está usando algo que ele aprendeu com Jesus. No verso 15 ele diz, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é maligna. Sabe o que o Tiago está dizendo? Como é que vocês querem servir a Deus e a Mamon? Como é que vocês querem agradar a Deus e as riquezas? Mateus 13, 22, Jesus disse, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Então olha a ideia de Jesus, ele constrói um cenário, ele faz as pessoas imaginarem um agricultor,
que olha para o seu comércio, para a sua prosperidade e percebe que dá para crescer mais, dá para conquistar mais, mas ele não tem espaço. Então ele pensa: vou vender tudo, vou edificar celeiros maiores, e aí sim, eu vou plantar e colher, vou ter muitos bens para muitos anos. Aí eu vou dizer para minha alma: agora chegou a hora de curtir, agora chegou a hora de desfrutar, agora é o momento de gozar a vida com prazer, de colher daquilo que eu trabalhei a vida inteira. Aí Jesus conclui a parábola dizendo: insensato, louco, você vai morrer essa noite, e o que você preparou vai ficar para quem? E o que adiantou trabalhar tanto? E o que adiantou fazer 2, 3, 4 faculdades? E o que adiantou abandonar a família, abandonar a vida com Deus, abandonar tudo? Só para dizer que fez, só para dizer que comprou, só para dizer que conquistou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí a questão passa a ser a seguinte: como é que está a nossa vida com Deus? Nós estamos chegando próximo do fim do ano, e é justamente nessa época em que as pessoas são manipuladas pelas igrejas para lançar palavras ao vento e fazer tantos propósitos para o ano seguinte. E é nessa época que as pessoas começam a sonhar e dizer: olha, eu quero o ano que vem tudo de volta que eu perdi nesse ano. Eu quero o ano que vem, eu quero crescer profissionalmente, eu quero conquistar tantas coisas. Ok, você deve fazer planos para o futuro, mas a questão, meu querido irmão, é que se isso ocupar o seu relacionamento com Deus, você está perdido, vai viver uma ilusão. E você deve entender que a vida é passageira, e nós temos o tempo da vida para decidir a nossa eternidade. Ninguém começou 2020 imaginando que no Brasil iriam morrer mais de 100 mil pessoas. Teve um monte de gente que sonhou e que disse que ia começar a faculdade. Teve gente que iria concluir a faculdade em 2020. Teve pessoas que receberam aumento, promoção no trabalho, mas morreram. E é isso que você precisa parar e pensar. Porque a morte, ela vem para adolescentes, para recém-nascidos, para idosos, para ricos, pobres, negros e brancos. E a questão é essa: e se Jesus te chamar hoje? Como é que vai ser a sua eternidade? A duração de uma vida é curta. A vida, ela é como um vapor. Ela aparece por um pouco de tempo, mas desaparece. Jesus, na sua insistência em alertar os seus ouvintes, ele vai contar a conhecida parábola do rico e do Lázaro, onde ele diz que o rico, ele vivia uma vida regalada e esplendidamente, constantes festas, amizades, dinheiro, fama, enquanto à sua porta havia um mendigo chamado Lázaro, que a única companhia que ele tinha eram os cães que vinham lamber as suas chagas, e eles ficavam à porta do rico mendigando. E aí Jesus conta na parábola que ambos morreram. E quando eles morrem, aquele que era mendigo, miserável, é consolado pelos anjos, e aquele que era rico e que viveu uma vida sem Deus, ele vai para um lugar de tormento. E ali, aquele lugar de tormento, ele começa a se lembrar da vida que viveu na terra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo de número 16. Versículo 22, eu queria que você parasse e pensasse um pouco nisso. Porque talvez você tenha ocupado tanto tempo com o trabalho e nem percebeu que o que você tem de mais precioso na vida, você está deixando de lado. Talvez você não percebeu que você está lutando tanto por um tesouro terreno, e está abrindo mão dos celestiais. Jesus vai contar uma parábola, e vai deixar isso bem claro. Verso 22 diz assim:
Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. O fim da vida chegou para ambos. E a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos perder a vida na terra. Um dia nós vamos deixar o corpo. O corpo volta para o pó. Lembra de Eclesiastes 12, 7? O espírito volta a Deus que o deu. E a alma vai seguir o seu curso na eternidade. Jesus veio para salvar a alma dos homens. Então, a morte chegou para ambos. Talvez o rico teve um sepultamento digno, um caixão de ouro. Imagine, pessoas chorando, se lamentando. O mendigo talvez tenha sido enterrado como um indigente, mas o fato é que os dois morreram. E aí vem a consequência daquilo que eles viveram na terra. Por isso que eu costumo dizer que o último estágio da vida de um homem na terra vai determinar o curso da sua alma pela eternidade. O último estado da vida de uma pessoa na terra vai determinar qual será o curso da sua alma na eternidade. A pessoa pode ter vivido errado a vida inteira, ela fez tudo o que poderia fazer de mal, mas de repente ela ouviu o Evangelho, creu em Jesus Cristo, na sua ressurreição, crê na sua volta, se arrepende dos seus pecados, batiza nas águas, quer ter uma vida nova com Deus, nasce de novo. Se ela morre, ela está salva, porque o último estágio da sua vida foi de novo nascimento, de conversão, de transformação. Mas a pessoa viveu uma vida sem Deus, nunca creu no Evangelho, nunca se preocupou com a eternidade, não acreditou em Jesus, não acreditou na pregação, morre. Então, essa pessoa ela é condenada, porque João 3, versículo 16 e 17 está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, quem não crê está condenado. Então a condenação é para aqueles que não creram. Uma vez que eu creio, que eu acredito, então eu sou transformado, convertido, eu nasci de novo. Os dois morreram, versículo de número 23. E aí, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque eu deixo anotado. Toda vez que eu leio esse texto, eu sou obrigado a lembrar disso. Quando você lê Ezequiel 33, versículo 11, o texto diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque quando o ímpio morre, ele está condenado. O ímpio, quando ele morre, é uma alma que vai para o inferno. Por isso que Deus não tem prazer. Agora, quando você lê o Salmo 116, versículo 15, o texto diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando um homem, uma mulher de Deus morre, Deus vê com bons olhos. Por quê? Porque esta pessoa deixa o corpo e vai habitar para sempre com o Senhor. Então, olha a diferença. Então, os dois morreram, versículo 23. E no ar ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Por que ele está atormentado nessa chama? Porque a Bíblia diz em Mateus 25, 30 que o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Por que ele está
perturbado. Marcos 9,48 diz que o inferno é um lugar onde fogo não apaga e o bicho não morre. Então, o que está acontecendo com ele naquele lugar de tormento? Ele está colhendo o resultado daquilo que ele semeou durante toda a sua vida na terra. Ele tinha muitos tesouros terrenos, mas espiritualmente é um miserável. Espiritualmente ele não tinha nada. Então quando ele morre, então ele vai colher aquilo que ele foi na vida. Agora ele está sendo atormentado. E agora ele suplica: Abraão, pelo amor de Deus, pede para que Lázaro molhe o dedo na água e venha me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste em teus bens, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado e estou atormentado. Olha o que Abraão vai dizer para ele: filho, lá na terra você tinha tudo. Você tinha comida, você tinha as melhores vestes, você tinha amigos, você tinha luxo, você tinha conforto, você tinha riqueza. E esse cara não tinha nada. Esse cara dependia de Deus para tudo. Ele orava buscando a Deus pela sua saúde. Ele tinha apenas a companhia dos cães. Agora olha para você, olha para você. E olha para ele. Ele está sendo consolado. Porque Lázaro quer dizer Deus é ajudador. Era Deus que ajudava aquele homem pobre que vivia na miséria e doente. Agora o rico em lugar de tormento. Aí veja 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Sabe o que ele está dizendo? Quem está condenado é condenado para sempre. E quem foi salvo é salvo para sempre. Não dá para sair de um lugar e ir para o outro. Não existe purgatório, irmão. Não existe limbo. Uma vez que a pessoa morre, a sua alma, o seu espírito deixam o corpo, ou ela é salva, ou ela é condenada. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não existe reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que o homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós falamos de Jesus? Por que nós falamos do reino de Deus? Porque é nessa hora que Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que Jesus ensinou que o semeador saiu para semear a sua palavra, e a semente que caiu em boa terra, ela produziu fruto. E é exatamente isso que vai ser dito em seguida. Porque aquele homem atormentado, ele começa a argumentar, porque ele queria que os seus irmãos não fossem condenados como ele. Aí olha o que vai dizer no versículo de número 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Sabe o que Abraão está dizendo? Eles têm a pregação do Evangelho, eles têm os profetas levantados por Deus, eles têm os homens que Deus usa para ensinar, que dê ouvidos, que aprendam, que escutem a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. E aí, o que as pessoas fazem hoje, irmãos? As pessoas não dão ouvidos, sabe? Eu tenho dito aqui que o meu maior desafio como pastor não é encher a igreja, não, é conseguir mantê-la com um povo convertido. Porque se eu coloco uma placa aí fora dizendo: venha buscar o seu milagre, se eu coloco uma placa aí fora escrito culto de cura e de libertação, se eu coloco uma placa aí fora de campanha de milagre, isso aqui é abarrota de gente. Mas esse não é o meu desafio. O meu desafio é confrontar a sua consciência. O meu desafio é colocar você para pensar. O meu desafio é dizer para você que Deus, através da pregação do Evangelho, quer te salvar, quer que você acredite. Veja,
eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Presta atenção nesse detalhe, porque ele diz: não, mas se algum dos mortos fossem até a minha casa, até a casa dos meus pais, eles iriam se arrepender. Agora ele entendeu a importância do arrependimento. Agora não dá mais tempo. Mensagem de João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 1. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeira mensagem de Jesus em Mateus 4,17. Diz assim: e desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeira mensagem de Pedro após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 37. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Na carta que João escreve em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, carta direcionada à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Agora ele entendeu que aquela vida terrena, aqueles planos para o futuro, aquela diversão, aquela bagunça ali custou caro, e agora ele entende que ele precisava viver uma vida com Deus, mas agora não dá mais, agora já passou a oportunidade. E aí você deve parar e pensar que o que tem de gente no inferno, ciente das oportunidades que teve, o que tem de gente no inferno que veio na igreja, ouviu a pregação e que achou que era novo demais para viver uma vida com Deus, e achou que era cedo demais. Não, primeiro eu vou terminar a faculdade, depois eu me batizo. Não, primeiro eu vou me casar, quando eu casar aí eu vou andar certinho no caminho de Deus. Não, primeiro eu vou realizar os meus sonhos. Primeiro eu vou comprar minha casa própria. Primeiro eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, pois afinal de contas, eu sou muito novo, eu tenho uma vida para curtir. Louco, insensato. Agora, este homem morre. No versículo 31 diz assim: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. É só mais uma das parábolas que Jesus conta para conscientizar os seus ouvintes acerca dos perigos, dos cuidados deste mundo, da sedução das riquezas. Então vamos voltar lá para Lucas capítulo 12, para a gente concluir. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. E direi à minha alma: tens muitos tesouros na terra, muitos bens para muito tempo. Olha, trabalhamos para 2, 3 gerações, temos bens em abundância, temos casa na praia, temos sítios, temos chácaras, temos o carro do ano, somos a pessoa mais popular da cidade, conquistamos melhores territórios, popularmente conhecidos, somos superestimados. Agora nós temos tudo o que nós queremos. Chegou a hora de desfrutar da vida. Uma dor, morreu. Deu o coronavírus, acabou com tudo. Bateu o carro, morreu. Tropeçou, caiu, bateu a cabeça, morreu. A vida é assim, irmão. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Então ele diz, versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Vai ficar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim como de uma hora para outra a vida muda. E eu vou te dar um conselho como amigo para a gente encerrar. Irmãos, lute para juntar tesouros no céu. Como assim, pastor? Sirva a Deus, se converta, trabalhe para o reino de Deus, ajude o necessitado, evangeliza, traga pessoas para a igreja.
Seja um instrumento nas mãos de Deus. Porque o dia em que Deus gritar o seu nome, o dia que Deus pedir a sua alma, sabe o que vai acontecer? Você vai desfrutar do momento mais precioso da sua vida. A morte para o povo de Deus, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, portanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras, meu irmão. O momento mais especial da nossa vida não é aqui na terra, é justamente quando o Senhor nos chamar, porque quando o Senhor nos chamar, nós estaremos com Ele, e é a hora de nós desfrutarmos de tudo aquilo que nós renunciamos na terra. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá pranto, um lugar de paz, de descanso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e depois eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais comigo para sempre. Deus preparou o céu para mim e para você. Deus estabeleceu um princípio, um estilo de vida, uma maneira de viver para aqueles que são os salvos, os seus seguidores. Mas, se nós não tomarmos o cuidado, nós começamos a olhar para a vida com Deus e percebemos que é uma vida de aflições, de porta estreita, de caminho apertado, uma vida de renúncia, uma vida onde muitas vezes somos humilhados e perdemos privilégios, porque escolhemos servir a Cristo, e às vezes nós somos tentados a olhar numa outra direção e percebemos que existe um outro caminho que é um pouco mais largo, é um pouco mais espaçoso, e nele pode sim buscar riquezas, nele pode-se escolher aquilo que a Deus é ilícito, aquilo que Deus não aprova, nele sim, pode buscar tantos prazeres, tantos luxos. O problema é que esse é o caminho que conduz o homem à perdição, à condenação, e muitos são os que encontram. Jesus poderia olhar para a causa deste homem e dizer assim: não, eu vou convencer o seu irmão a repartir o que é seu por direito, mas não, ele vai dizer: olha, cuidado com a avareza. A abundância de qualquer não consiste naquilo que possui, porque no reino de Deus nós não somos valorizados por aquilo que temos, por aquilo que conquistamos, mas por aquilo que somos, aquilo que Deus nos transformou, aquilo que Ele espera de nós. Como é que você tem vivido os seus dias na terra? O que é que consome o seu tempo? O que é que ocupa a sua mente? Quais são as suas ambições? É nisso que você tem que pensar. Vamos todos ficar de pé, por favor.